Glória a Deus. O salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Privilégio muito grande poder estar aqui nessa noite, mais uma vez, para bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Para exaltar o nome de Jesus, para mim é um privilégio enorme. Depois de todo esse tempo, estar aqui para trazer mais uma palavra ao coração da igreja, dos irmãos. Depois desse tempo que estávamos em pausa dos cultos aqui na igreja, essa está sendo a minha primeira vez que estou aqui ministrando, né? Então é muito gratificante poder estar aqui e trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui presente. Eu estou sentindo meu retorno baixo, aumenta um pouquinho. Pode ser o de cima aqui mesmo. Marcos capítulo 8, verso de número 34. Glória a Deus. Os irmãos ficou por um período de tempo aí sentados. Eu queria que a igreja, por favor, se colocasse de pé. Glória a Deus. Marcos capítulo 8, verso de número 34, vamos estar lendo até o verso de número 38. Glória a Deus, já está aqui, posto, no telão. Os irmãos vêm estar acompanhando aí e prestando atenção em cada palavra que está aí, que vamos estar meditando. O texto diz assim: E, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, por quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Glória a Deus. Podei vos assentar em nome de Jesus. Ficarei com a oração que o pastor fez pela minha vida. Peço apenas que os irmãos fiquem atentos, peço não cochilem, não dormam, me aguente aí por um pouco, por alguns minutos. Garanto que pretendo ser bem sucinto, bem direto naquilo que Deus passou para a minha vida. E o meu objetivo nesta mensagem, queridos, é fazer com que haja uma reflexão no coração, na mente, no coração de cada um de vocês, quanto ao ser discípulos de Jesus. De que será realmente que nós somos discípulos de Jesus, ou nós apenas somos simpatizantes do Evangelho de Deus? Na ministração de hoje vamos compreender isso, de que lado nós estamos, de que lado você está. O meu desejo não é que você saia daqui desta noite batendo palma pela ministração que foi pregada. Não é o meu desejo que você saia daqui dizendo: nossa, que palavra maravilhosa foi aquela, que palavra magnífica foi aquela. O meu desejo é que, se possível for, você saia daqui chorando, mas com o coração ardendo de paixão pelo Evangelho de Cristo, dizendo: Jesus, eu quero viver o teu Evangelho. Aleluia, esse é o meu desejo, o meu propósito nesta noite. E eu creio que o Espírito, não eu, mas o Espírito se encarregará disso. Amém? Quantos estão dispostos a ouvir? Glória a Deus.
Queridos, o texto que lemos é o texto do Evangelho segundo escreveu São Marcos, mais conhecido diante dos estudiosos como João Marcos, que acabou utilizando o apelido de Marcos. Este escrevera este evangelho para os cristãos que estavam ali em Roma. Os cristãos, no período que Marcos escreveu o evangelho, não foi um período muito fácil para os cristãos. Os cristãos estavam vivendo um período de perseguição, de morte. Nero, no ano 64 depois de Cristo, acusou os cristãos de sitiar, de colocar fogo em Roma. Por este motivo, então, Nero passou a colocar perseguidores contra os cristãos. E os cristãos, então, passou a ser perseguidos, não apenas para ser presos, mas para ser mortos mesmo, martirizados. Tanto que neste período, mais precisamente, ou próximo dentro desse período, no ano de 66 depois de Cristo, tanto Paulo como Pedro foi martirizado, foi morto nesta perseguição. Agora imagina só, este evangelho de Marcos sendo escrito para um povo que estava amedrontado, que estava com medo, que estava sendo perseguido, os seus líderes que estavam diante de si, mortos agora. Quando Marcos escreveu este evangelho, Marcos escreveu antes da morte de Pedro. Antes que Pedro fosse morto em 66, Marcos escreveu aproximadamente no ano de 64. Então, o povo estava sendo perseguido, o povo estava nesse período de perseguição. E aí vem Marcos escrevendo esse evangelho, meio que encorajando o povo, dizendo: olha, é necessário que vocês voltem, é necessário que vocês tomem de novo posição, olhe para Jesus Cristo. Tome exemplo de Jesus Cristo, exemplo de coragem, de força, exemplo de poder. Vocês precisam fazer o que Jesus fez. Jesus tomou a verdade para si. A verdade estava dentro dele. Vocês precisam viver, ter a verdade dentro de vocês. E Marcos foi trazendo esse evangelho, trazendo este encorajamento, apresentando Jesus ao povo. Apresentando Jesus como filho de Deus, mas também como servo que veio para servir. O evangelho de Marcos é um evangelho diferente dos outros evangelhos. Tanto que o autor tinha uma visão diferente. O propósito do autor era diferente dos outros evangelhos, como Mateus, Lucas e o Evangelho de João. Se você for ver o Evangelho de Mateus, ele tem mais a preocupação de passar e mostrar Jesus como rei. Jesus era o rei para eles, para mostrar para os judeus ali que ele era o Messias, ele é o esperado, não precisa esperar mais outro, ele é o rei esperado. Marcos vem dizendo, ele é o servo que veio para servir. Jesus é o rei servo. Aleluia. Dentro disso, querido, ele começa no seu primeiro versículo do livro dizendo Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, como ele apresentou Jesus como servo, também como Filho de Deus, mostrando aquilo que ele fazia, o poder que estava nas palavras de Jesus. Quando Jesus se direcionava a alguém que estava possesso por um demônio, possesso por um espírito, Jesus, ao chegar este espírito, logo se agitava, mas com apenas uma palavra de Jesus, o demônio, o espírito imundo, o espírito mau que estava na vida de alguém, de um jovem ou de algum homem, abaixava, sossegava e com uma ordem só saía. Marcos vem apresentando Jesus com autoridade na sua palavra, que diante das enfermidades não havia nenhuma que pudesse continuar ali no homem ou na mulher, quando Jesus deu a ordem para sair. Marcos vem apresentando a autoridade de Jesus. Queridos, o evangelho de Marcos é um evangelho maravilhoso. Confesso para os irmãos que alguns
anos atrás, na minha adolescência ainda, eu não tinha esse entendimento quanto aos evangelhos, mas hoje eu vejo a necessidade de estudar cada um particularmente. Na minha adolescência eu imaginava que um evangelho, ou que os 4 evangelhos falavam da mesma pessoa, e com certeza. Mas eu tinha em mente que, sendo assim, não precisava então ler os outros evangelhos, sendo que os 4 falariam da mesma pessoa. Mas o que eu não tinha noção é que eram 4 evangelhos, com 4 pessoas diferentes, com objetivos diferentes, com visões diferentes, apresentando um Jesus para cada tipo de pessoa, mas com um detalhe que nenhum deles deixou a máscara em Jesus. Nenhum deles mascarou Jesus. Nenhum deles fez com que Jesus fosse apresentado para aquela população, para aquele povo, de maneira que o agradassem. Tanto um como o outro, óbvio, apresentava Jesus da maneira para que eles viessem crer, mas de forma alguma mascarando. Porque de forma alguma Jesus foi mascarado, ele revelou quem ele era. Marcos apresentou Jesus quem ele era. Lucas apresentou Jesus quem ele era. Marcos, Mateus e João. Então não havia máscara em Jesus. Mas o que nós vemos nos dias de hoje, querido, é máscaras literalmente no Evangelho de Cristo. Os pregadores, os líderes, têm mascarado o Evangelho de uma tal forma, com a preocupação de fazer com que as pessoas se dispersem, com a preocupação de fazer com que as pessoas recuem, com que as pessoas não aceitam, não sabendo eles que o poder de convencer não vem das palavras do homem. O poder de convencer o homem ao Evangelho não vem da oratória humana, mas vem do poder do Espírito Santo. O Evangelho de Cristo nunca precisou de sabedoria humana. O Evangelho de Jesus Cristo nunca precisou de artimanhas humanas para poder fazer com que as pessoas viessem crer. Jesus nunca mascarou o seu Evangelho para massagear o ego de ninguém. Nenhum dos evangelhos você vai ver ele citando isso. Jesus é o que ele é. Ele veio para ser o que ele veio para ser, o que os profetas profetizaram acerca dele. E o que nós vemos nesses dias, e que muito me preocupa e preocupa aqueles que têm um entendimento do Evangelho de Cristo, que vive o Evangelho de Cristo com verdade, a preocupação que nós vemos mundialmente falando, mais precisamente no Brasil, é o crescimento daqueles que querem, ou que pelo menos simpatizam pelo Evangelho. O número tem crescido de uma maneira absurda. Hoje, grande parte, ou a 4ª parte da população brasileira são evangélicos, ou se dizem evangélicos. E hoje, quem é que não sorri, não se alegra quando vê você falar, eu sou evangélico? Você é evangélico? Nossa, meus parabéns, que bom, você está no caminho maravilhoso, você está no caminho legal. São simpatizantes, amam o Evangelho, porque, quem sabe, ouviram uma música que lhe agradara, ouviram alguém falar palavras que lhe agradaram, que lhe trouxe ao coração algum prazer que não, eu preciso, o Evangelho é muito bom, o Evangelho é maravilhoso. E o crescimento vem sendo grande. Nós vemos dentro de pequenos e grandes prédios, que nós chamamos de igreja, multidões ali reunidos. Multidões ali louvando, multidões ali ouvindo, multidões ali se alegrando. Nós vemos reuniões e mais reuniões, números e mais número de pessoas. Queridos, e a pergunta é, essas pessoas realmente conhecem o Evangelho de Cristo? Essas pessoas realmente estão dispostas a ser discípulos de Jesus? Será realmente que elas
Com certeza elas querem ser discípulos, mas elas será que entenderam o que é ser discípulos de Jesus? Porque eu tenho por mim que se muitos destes compreendessem o que é o Evangelho de Cristo, o que Cristo requer dos seus discípulos, raramente nós teríamos este número de pessoas dizendo ser evangélico, dizendo ser discípulo de Jesus, dizendo estar seguindo a Cristo. Marcos apresenta Jesus com este relacionamento, tanto com os discípulos, como com a multidão. Se você for ler todo o Evangelho de Marcos, te garanto que você não vai perder seu tempo em apenas 2 horas de relógio. No máximo, eu gastei 2 horas e 20 minutos lendo ele todo. É muito rápido. Você vai ter uma compreensão. Se ler a segunda, você vai ter outra compreensão mais nítida do Evangelho de Marcos. O sentido, o querer, o objetivo de Marcos. Em nenhum momento ele mostrou Jesus massageando o ego de ninguém para segui-lo. Em nenhum momento ele apresentou Jesus dizendo: vinde a mim porque vocês serão bem-sucedidos. Vocês terão as suas doenças, promessas que nós vemos no Evangelho de hoje sendo pregadas. Que seus problemas vão ser encerrados, que vocês... Separei alguns tópicos aqui, queridos, e eu quero apresentá-los. E um dos primeiros que coloquei aqui foi o relacionamento de Jesus com a multidão. Como é que Jesus olha para essa multidão? Isso que nós vemos hoje, esse crescimento numérico de evangélicos. Como é que vocês veem, como é que Jesus olha para eles? Qual a imaginação de vocês? O que Jesus pensa a respeito disso? Será que vocês acham que Deus se alegra com todo o crescimento? Será que vocês acham que Deus está muito feliz com tudo isso? Maravilha, que crescimento, meu povo está chegando, meu povo está presente comigo. Há alegria no coração de Deus, no semblante do Deus Altíssimo em ver todo esse crescimento, como há no semblante de muitos líderes, como há no semblante de muitos pregadores. Quando vê a igreja lotada, quando vê o povo já chegando, será que há? Nós vemos no texto, no Evangelho de Marcos, o tratamento de Deus, de Jesus Cristo, com a multidão, que não era o mesmo tratamento que ele tinha com os discípulos. O tratamento com os discípulos é um, o tratamento com a multidão é outra. Totalmente diferente. Jesus, quando se dirigia à multidão, ao povo, Jesus trazia parábolas. Apenas parábolas. Jesus os ensinava com parábolas. E quando aquele povo ouvia as parábolas, os ensinamentos de Jesus, eles se maravilhavam. Tanto que, aonde Jesus ia, havia uma multidão ali aguardando. Não necessariamente somente para ouvir os ensinamentos, mas porque sabia que Jesus fazia milagres. Porque sabia que Jesus operava grandes sinais, grandes milagres ali, que curava. E que o ensinamento dele era diferente dos outros. E eles se sentiam bem em estar ali ouvindo. Jesus não negava o ensinamento para eles. Jesus ensinava. Porque eles estavam ali querendo ouvir. Jesus apresentava, Jesus ensinava. Só que eram em parábolas. Mas quando chegava no oculto, quando chegava em casa, os discípulos que ouviam a mesma parábola, os discípulos não se contentavam, como a multidão se contentou, em apenas ouvir. Os discípulos tinha uma curiosidade a mais. Não, aquilo que o Senhor falou é maravilhoso, mas eu preciso conhecer com mais profundidade. Eu preciso conhecer com mais profundo isso aí, Jesus. O que é que o Senhor quis dizer com aquilo? Entendam?
A multidão se maravilhava, mesmo não entendendo nada. Tá bom demais, que palavra abençoada, que palavra maravilhosa. Você ouviu a palavra que Jesus pregou? Que palavra, hein? E ele falou o quê? Eu não sei o que ele falou. Você lembra o que ele falou? Eu não lembro o que ele falou, mas foi maravilhoso. Tem alguma semelhança com hoje? Tem alguma semelhança com alguém aqui? Tem alguma semelhança com nós? Não. Eu sei que foi maravilhosa, está bom demais. O discípulo, não, Senhor. Foi o que aquilo que o Senhor falou? Eu preciso entender. Para os discípulos, Jesus parava para explicar. Para os discípulos, em Marcos capítulo 4, verso 11, Jesus diz para eles, olha, a vós vos é dado o saber, os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Eles não têm o direito de receber explicação, somente para os discípulos sim. Jesus para e explica. E aí, quando Jesus explica, para eles vão entendendo. E assim vai sendo o relacionamento. Quando chega para a multidão, Jesus continua pregando. É o que vocês querem, o quê? Milagres? Tudo bem. Cura milagres, opera maravilhas, dê ensinos maravilhosos. E eles continuam se enchendo de, uau, bom demais, bom demais. Aleluia. Mas com os discípulos o tratamento é outro. A reflexão nessa noite, queridos, em que lado nós estamos? Porque ser discípulos, todos querem ser. Quem é que não quer ser discípulo de Jesus? Quem é que não quer acompanhar a Jesus? Quem é que não quer viver do lado de Jesus? Todos querem ser discípulos, todos querem ouvir a voz de Deus. Nossa! Aquele irmão disse que ouve a voz de Deus. Como eu quero ouvir a voz de Deus? Quem diria eu ouvir Deus falando comigo? Todos querem ouvir, mas poucos estão preparados para ouvir o que Deus tem a dizer. Porque o que Deus tem a dizer, muitas das vezes, vai contrária às nossas vontades, a saber, da carne, do nosso ego, do nosso eu. Porque imaginamos, criamos ilusões, criamos um Deus que tem palavras doces, palavras que faz com que eu me erga, de fato que eu me erga. Mas imaginamos um Deus que tem palavras, sabe, doces, puras. Porque o evangelho que veio sendo pregado, veio trazendo isso à mente do povo. E o povo criou essa ilusão. O povo criou isso. Por isso veio aprendendo dessa forma. No quarto tópico, queridos, que eu apresento para vocês é conhecendo Jesus de verdade. A primeira foi o relacionamento de Jesus com a multidão, depois com os discípulos, que foi essa intimidade que ele falou com eles. E agora conhecendo Jesus de verdade. Jesus, ele se apresenta, não à multidão, mas aos discípulos. Porque só aos discípulos ele se revela. E quando Jesus estava os seus discípulos, no capítulo que lemos, no capítulo 8, mais acima, Jesus estava a caminho para Cesareia de Filipe. E o texto vai dizendo que quando Jesus está a caminho com eles, caminhando com eles, Jesus então faz uma pergunta. Na verdade, faz duas perguntas para os discípulos, dizendo a primeira: o que vocês estão ouvindo aí as pessoas dizerem ao meu respeito? O que as pessoas acham que eu sou? E quando Jesus faz essa pergunta, alguns dos discípulos ali se apresentam, dizendo, olha, eles dizem aí por aí que você é João. Uns estão dizendo aí que você é João. Imagina só João o Batista, aquele que morreu por Herodes. Estão dizendo aí que você foi ele que ressurgiu. A outros estão dizendo que você é o profeta, que você é um dos profetas. Outros estão dizendo que você é Elias. Aí percebe a visão do povo,
cada um tinha uma visão. Ele era o profeta, alguém que tinha palavras com autoridade. Ele era João Batista, que vinha trazendo aquela mensagem. Cada um com foco. Jesus, tudo bem. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí João, tomando a palavra de todos ali, diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és a palavra revelada, tu és a profecia sendo cumprida, tu és. Querido, sabe o que eu pego aqui? É que os discípulos, apesar de conhecer a visão do povo, os discípulos não foi pela visão do povo, eles foi por aquilo que eles conheciam quem Jesus era. Eles não estavam ali dizendo: ah, Senhor, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou com aquele grupo lá que o Senhor é João Batista, porque o Senhor tem uma semelhança com ele. Eu acho não, que o Senhor tem uma pegada aí de profeta, eu acho que o Senhor é profeta, eu estou com aquele grupo lá. Não, os discípulos tinham firmeza no que eles tinham diante de si, no que eles estavam seguindo. Tu és o Cristo. Eu não estou seguindo alguém que tem palavras boas. Eu não estou seguindo alguém que faz apenas milagres. Eu não estou seguindo você porque és o Deus, és o homem que opera milagres. Não, eu estou seguindo o Senhor porque o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Messias. Aleluia, Jesus. E Jesus começa então a revelar-se aos discípulos, dizendo: olha, agora que vocês sabem quem eu sou, agora que vocês sabem verdadeiramente quem eu sou, deixa eu ensinar vocês uma coisa. É necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que o Filho do Homem seja rejeitado. É necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos anciãos, seja rejeitado pelos príncipes. Queridos, quando Jesus foi falando isso para os discípulos começaram então a se fechar, a se apavorar dentro de si, e dizendo: não, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Porque os judeus estavam esperando o que Mateus disse, o rei que viria para reinar, que viria para trazer o trono de Davi. E agora Jesus está dizendo que ele veio para ser entregue, que ele veio para ser entregue, rejeitado, até humilhado. Como assim? O texto vai dizer que Pedro chama Jesus no canto e diz: não. Pedro começa a repreender Jesus, começa a discriminar Jesus, dizendo: não é certo isso que você está falando. Como assim? Ser rejeitado, como assim? Você é o Cristo, ser humilhado, ser entregue, ser morto, como assim? Quando eu ouvi, queridos, este ditar, este pronunciar, essa ação de Pedro, que não era apenas ele, todos os discípulos estavam neste mesmo pensamento. Jesus pega Pedro, conduz até os outros discípulos, e quando está todos ali juntos, Jesus chega para todos, olha para Pedro e diz: sai da minha frente, para trás de mim, Satanás, porque o seu pensamento não é o pensamento de Deus, mas o seu pensamento é um pensamento do mundo, é um pensamento do homem. Jesus fez isso junto com os discípulos porque todos estavam com essa mesma mentalidade, uma mentalidade diabólica. Percebe, querido, a gravidade? Percebe, queridos, o quão grave é o assunto? Qual era a mentalidade deles? Não, ele não pode ser humilhado, ele tem que ser exaltado. Ele não pode ser humilhado pelo povo, ele tem que ser exaltado pelo povo. Não, ele não pode receber nenhuma palavra contrária, ele é o Filho de Deus. Ele não pode receber um não de ninguém, ele não pode ser humilhado. Pensamento diabólico, que infelizmente está no nosso evangelho.
Quantos compositores por aí têm pregado isso? Tem colocado isso na mente das pessoas, de que você não pode ser humilhado, de que você não pode ser rejeitado, de que você não pode ser humilhado pelas pessoas, porque se alguém te humilhar, Deus vai humilhar eles. Quem falou isso? Quem falou que Deus vai se voltar contra alguém que humilhou? Se Ele mesmo está dizendo, olha, é necessário que eu seja humilhado, que eu seja rejeitado por todos. Mas hoje não, os filhinhos de Deus não querem ser rejeitados pelas pessoas, não querem passar por perseguição, não querem passar por provações, não querem passar por adversidade, não, porque eu sou filho de Deus, eu preciso ser exaltado porque eu sou filho de Deus, eu preciso ser reconhecido porque eu sou filho de Deus. Jamais Deus permitiria que eu, o seu filho, passasse por algum tipo de humilhação. Jesus falou, quando Jesus ouviu isso, Jesus falou, o pensamento de vocês é diabólico. Já imaginou Deus chegando para uma renca de gente, uma multidão de gente, que se diz evangélico hoje, doidos para ouvir a voz de Deus, e Ele chegar e dizer, o pensamento de vocês são diabólicos, sai da minha frente, para trás de mim, vós que não pensais na glória eterna, na glória vindoura, mas buscais glória nesta terra. Vós que ainda não compreendeste o Evangelho, mas criam um cenário para si próprio, ganhando as suas próprias vidas. Quando Jesus diz isso, Jesus mais adiante no verso que lembra, Jesus chegou para não só para os discípulos. Quando eu li o texto, eu imaginei que Jesus tinha chamado os discípulos e a multidão juntos. Reli novamente, imaginei que agora não, os discípulos estavam com Jesus, os discípulos não estavam com a multidão. Jesus, juntamente com os seus discípulos, chamou a multidão, se dirigiu à multidão para falar a palavra que irei falar aqui. Mas depois de voltar um pouquinho, eu percebi que os discípulos estavam meio confusos, estavam com um pensamento contrário ao Evangelho. Eles imaginavam que o Evangelho era 1000 maravilhas, que o Evangelho era só cantar o hino da vitória, que o Evangelho só tinha sabor de mel, que o Evangelho não tinha perseguição, que o Evangelho não teria nenhum tipo de humilhação. Esse era o pensamento deles. Mas Jesus falou, vocês estão enganados. Aí eu vejo que Jesus incluiu os discípulos junto com a multidão, dizendo, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim e do Evangelho perder a sua vida, este o ganhará. Aleluia, Jesus. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Senhor, o Filho do Homem, se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos. Essa é a condição. E aí Jesus apresenta, e quero citar aqui os requisitos para vocês, se vocês querem ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Não é de qualquer forma. Primeiro, Jesus falou, se alguém quiser, tem que querer. Se você quiser segui-lo, primeira coisa, você tem que querer. Você não é obrigado a ir para o céu. Você não é obrigado a passar uma eternidade na glória de Deus. Você não é obrigado a passar uma eternidade junto com os anjos cantando Santo, Santo. Você não é obrigado. Mas, se você quer ser discípulo, você tem que entrar no segundo requisito. Negar-se a si mesmo.
negar a sua vontade. No evangelho que nós temos hoje, queridos, qual vontade as pessoas têm feito? Entenda, não estou generalizando, mas nesta multidão de evangélicos, qual é a vontade que está em primeiro lugar? Será que é a vontade de Deus ou é a vontade própria do eu? De que eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero. De que isso precisa? Não, isso não precisa. Ir na igreja no dia de culto está ótimo, isso está ótimo, está bom demais. E os ensinos? Imagina, para que ensino? Nos cultos de oração, nada, para que isso? Estão ganhando as suas vidas. Do seu jeito. Estão ganhando as suas vidas. Mas Jesus falou, se vocês tentar ganhar as suas vidas, vocês vão perder. Terceiro requisito é, pegue a sua cruz e siga-me. Ainda no segundo requisito, não pode deixar de fora, é que o fato de negar a si mesmo não quer dizer que você vai ocultar-se. Não quer dizer que você vai se trancar em um quarto, se esconder de toda a sociedade e agora viver uma vida religiosa, dizendo ser santo. Não, porque a minha vontade era sair, então eu não vou sair. Não é disso que ele está falando. Até porque nós temos o exemplo de Jesus, que o tempo todo ele estava no meio da sociedade, que ele estava no meio daqueles que muitos o julgavam pecadores mais do que eles. Jesus estava no meio deles. Jesus não quer que você se tranque. Jesus não quer que você se feche. Jesus quer que você priorize a vontade dele, a vontade do Evangelho. Porque viver para o Evangelho, queridos, não é uma vida fácil, é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício. E se nós não estivermos dispostos a sacrificar o nosso eu em prol do Evangelho de Cristo, nós não somos dignos do Evangelho de Cristo. E Cristo não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não vai mudar a sua mensagem, porque tem um grupo de pessoas que não aceitam isso. Certa feita, Jesus estava pregando o seu evangelho no meio da multidão, dizendo palavras que ninguém estava pronto para ouvir. Dizendo umas palavras meio que pesadas, mas era o evangelho dele, era a condição se alguém quisesse tê-lo. O texto, a palavra de Deus vai dizendo que muitos recuaram. A multidão saíram porque a multidão não está pronta para ouvir nem viver o Evangelho de Cristo. Só pode viver o Evangelho de Cristo aqueles que são discípulos de Jesus. Só os discípulos estão dispostos a pagar o preço para viver o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho exige pagar preço diariamente. A multidão recuou. Alguns dos discípulos que estavam com ele falou também, não dá para mim. Este preço é alto demais para nós pagarmos. Não dá. Pensa que Jesus falou, não, volte, ei, não faça isso, eu vou mudar a minha forma de dizer. Não. O que é verdade é verdade. Se alguém quiser, é assim. Se não quiser, fique de fora. Com Jesus não tem meio termo, querido. Com Jesus não tem ficar em cima do muro. Ou você está do lado de Cristo, ou você está do lado do mundo. Ou você se posiciona para viver uma vida na eternidade nos céus, ou você continua na mesma vida para viver uma eternidade no inferno. A escolha é de vocês, a escolha é de cada um de nós. As condições para viver o Evangelho, Jesus apresentou, é esta, e ponto final. E vocês? Não querem partir também? Não querem ir embora também? Vocês também não vão embora? Para onde nós iremos, Senhor? Essa é a palavra, é a resposta daqueles que entenderam o Evangelho, estão prontos para viver o Evangelho. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. Só Tu és a verdade, só Tu és a vida. Se eu tiver que pagar o preço para viver essa vida, vou pagar o preço. Se eu tiver que ser humilhado para viver o Teu Evangelho, eu vou ser humilhado. Mas Jesus não falou apenas, quando disse para ele, se revelando que ele teria que ser entregue
que ele teria que morrer, Jesus continuou dizendo, mas ao terceiro dia, a ressurreição. Não vai ficar por isso. Não vai ficar na humilhação. Isso aí queridos, é um curto período de tempo. Quando ele falou, após 3 dias, eu ressuscitarei dentre os mortos. Ele está dizendo, olha, o que está acontecendo agora, nesse tempo presente, não se compara com o que há de vivermos em uma eternidade. Mas muitos estão dizendo, não, eu não quero saber de eternidade, eu quero viver agora. Com as suas atitudes, com as atitudes que tem vivido, está dizendo isso, eu não quero viver uma eternidade, eu quero viver agora. Jesus falou, então, se vocês viverem as suas vidas, ganharem as suas vidas, vocês vão perder as suas vidas. Terceiro, pegue a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz. Todos nós temos uma cruz para carregar, queridos. Jesus tinha a dele. E Jesus falou, é necessário, não tem como eu fugir. Não tem como eu deixar a cruz de lado. É necessário eu pegar, é necessário eu viver, é necessário eu passar por isso. Pegar a cruz não é o que muitos de nós pensamos. A cruz vai muito mais além do que muitos cristãos estão imaginando. Onde muitos evangélicos se dizem que uma enfermidade que está na sua vida é uma cruz. Não, porque a minha mulher meu Deus do céu, é a cruz que eu carrego. O meu marido, a enfermidade, as portas fechadas, e junta tanto tipo de coisa, dizendo ser a cruz. E a cruz é muito mais profundo que isso. A cruz, eu poderia dizer que é muito mais dolorido do que isso. A cruz de Jesus foi a morte. A cruz de Jesus foi estar disposto a enfrentar o Gólgota e morrer. Quando Jesus diz, pegue a sua cruz, ele está dizendo, esteja disposto a morrer pelo Evangelho. Esteja disposto a perder a sua vida em prol do Evangelho. Se você não estiver disposto a, se preciso for, morrer pelo Evangelho, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Você não é discípulo de Jesus. Não confunda as coisas. Não pense estar carregando uma cruz onde na verdade não é a cruz que ele está dizendo. Quando você está pegando a cruz, você está dizendo, Senhor, eu estou disposto a morrer. Eu estou disposto a abandonar o que eu era. Estou disposto a abandonar a minha velha criatura. A velha criatura não me domina mais. Senhor, a velha criatura não vive mais em mim, porque não vivo mais eu, mas o Senhor é quem vive em mim. E aí quando o pecado bater na porta, tentando mostrar para você que ele está presente, você vai se apresentar para o pecado dizendo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto, pecado, para você, porque agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo. Isso é carregar a cruz, é morrer, é deixar a velha criatura. Se a tua velha criatura te persegue até hoje, você ainda não tomou a cruz que era para tomar. Você precisa tomar uma posição. Você precisa viver o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo, não tem barganha. Esse é o Evangelho de Cristo, não tem outra opção. Aí a pergunta é, você quer viver, você quer seguir a Jesus? Porque se quiser seguir a Jesus, você precisa estar disposto a passar por tudo isso. Mas entenda, querido, a humilhação, os tempos de agonia que passamos nessa vida, não se compara a uma eternidade de glória que teremos com Cristo. Amém? Glória a Deus. Você é discípulo de Jesus? Amém? Glória a Deus. Então esteja disposto a segui-lo da forma que Ele quer. Para de levar as coisas do seu jeito. Para de levar a coisa da sua forma de pensar. Não fique pensando como os homens pensam, porque isso é pensamento maligno. Pense com a mente de Cristo. O que Ele quer para a sua vida? Se é para renunciar, renuncie. Se é para matar a carne, mate a carne. Porque qualquer um que não está disposto a viver o Evangelho de Cristo
ele não vai ficar massageando, vai ficar para trás. Ele já deu as condições, é estas condições. Amém? Queridos, esta é a palavra de Cristo para as nossas vidas. Que Deus possa fazer com que cada um dos seus possa abraçar este evangelho. Eu sei que muitos muitos não aceitam esse evangelho, muitos viram as costas, porque não é para todos, queridos. Aqui Jesus falou com toda a multidão, se alguém quiser, mas interessante que os discípulos só Jesus escolheu, nenhum dos discípulos Jesus falou assim, olha, Pedro e Tiago, vocês querem me seguir? Não, Jesus falou, Pedro e Tiago, siga-me, André, siga-me, Simão, siga-me, deu ordem. E o texto não diz que eles falaram, o quê? Eu vou seguir vocês nada, eu estou aqui trabalhando, estou aqui agitando as redes, estou aqui pescando, seguir você, nada. Não, eles deixaram tudo e seguiram. Porque Jesus vai dizendo que todos aqueles que Deus deu para ele, que o Pai deu para ele, esses estão guardados. Eu imagino que quando Jesus deu a ordem, o Pai já tinha trabalhado no coração dos discípulos. O Evangelho não é para todos. O Evangelho são para aqueles que Jesus escolher. Bem-aventurado é aqueles que não se escandalizam do Evangelho, mas se alegram com o Evangelho. Amém. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Em nome de Jesus.